Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados. Glória a Jesus. Quero fazer uso da palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 18, e versículo 40 e 41. Glória a Deus. Tivemos duas noites aqui, na sexta e sábado, de cultos abençoados, né? Ontem a casa cheia, a noite de ceia. E hoje culto de missões. Baixa um pouquinho meu retorno. Glória a Deus. E já foi feito o convite. Oi? Não tem uma cena salva não, minha aí? Não tem uma cena salva minha? Pelo amor de Deus. O convite foi feito para o segundo domingo. Segundo domingo de dezembro é dia 14 de dezembro. Um grande momento missionário aqui, fechando o ano, né? Glória a Deus. Pode estar bom aí na frente, mas aqui não está não. Glória a Jesus. E dizer para os irmãos que a nossa igreja tem um compromisso muito grande com a missão transcultural. E ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos retornando a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, um projeto novamente para nós alimentarmos as crianças, que passamos 2 anos naquele projeto e estou sentindo a cobrança para nós voltarmos novamente e alimentarmos as crianças ali em São Domingos, na cidade de Guiné-Bissau. Se Deus quiser, nós estaremos renovando esse compromisso, porque para a maioria das crianças e dos idosos ali, que são alimentados com uma caneca de papa de milho, é a única refeição diária. E nós passamos 2 anos nesse projeto e vamos retomar em nome de Jesus, a partir do início do ano que vem, que a nossa igreja tem esse compromisso com a obra missionária, e este é um deles. Também o nosso compromisso, a missão ali em Paso de los Libres, que ainda continua ligada à demorada, né? E o Senhor vai também nos direcionar a um trabalho ali em Portugal. Estamos esperando o agir de Deus para que possamos também evangelizar aquela nação. Portugal, embora sendo um país da Europa e um país muito bom para se morar, para se viver, mas só tem 2% de evangélico. 2%, é muito pouco. Então nós vamos agora colonizar Portugal, né? Encher aquele país de crente. Graças a Deus, na última década, cresceu bastante o evangelho ali em Portugal. O evangelho também está disparando na Espanha. Eu vi esta semana uma notícia a própria imprensa ali da Espanha está preocupada com o crescimento da igreja evangélica na Espanha, que em cada 4 dias se abre uma nova igreja. E aí, que bênção, irmãos, né? Estão preocupados com o crescimento dos evangélicos ali. E grande participação desse crescimento é do Brasil, que muitas igrejas brasileiras estão trabalhando ali. Então essa é a nossa obra, o ID de Jesus, quando ele disse que deveríamos ir ao mundo. E esse ID ao mundo continua valendo. Nós estamos muito presos ao nosso modo de vida individualista, que tem crescido muito, sem se importar com aqueles que não conhecem a Cristo.
E é nossa missão levar o Evangelho para aqueles que ainda não têm. Glória a Deus. Meus amados, vamos à leitura desse versículo, 2 versículos, 40 e 41. Vou ler por esse daqui, que a minha Bíblia é diferente, mas eu quero ler aí. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Volte o versículo anterior e deixe um pouquinho aí. Jesus parou. Há uns dias atrás eu estava meditando nesta passagem, da grandeza que tem nessa primeira parte do verso. Jesus parou. Isso parece ser muito simples. E é claro, nós conhecemos esse texto desde criança, que quando comecei a ter contato com a palavra, que os textos dos evangelhos foram os primeiros, né? A gente tem o primeiro contato com a Bíblia com os evangelhos. E os milagres de Jesus sempre nos encanta. Mas existe uma riqueza nesta primeira parte do verso. Jesus parou. Jesus teve um ministério rápido, mas muito intenso. Foram aproximadamente 3 anos de ministério. Depois que ele se revela como o Messias, como o enviado ou o Cristo, esse foi um período em que Jesus forma a sua equipe de discípulos. Depois disto, Jesus passa a caminhar pelas cidades, pelas aldeias e em toda a região de Israel. E nesse período Jesus percorreu todo o território, andando de vila em vila, de aldeia em aldeia, às margens do mar da Galileia. Jesus fez uma turnê missionária durante 3 anos intensamente. E durante esses 3 anos não teve ninguém para parar Jesus, nem os sacerdotes, nem os fariseus, nem mesmo os doutores da lei, nem os soldados romanos. Ninguém pôde parar Jesus, nem a escassez, a fome, o sol, o frio, as perseguições. Em alguns momentos Jesus foi expulso de um lugar, como no caso quando ele libertou aquele gadareno, aquele endemoniado. Jesus foi mandado embora dali. Também de Cafarnaum. Jesus não foi muito bem-vindo em Cafarnaum em algum momento. Mas a rejeição da família, por exemplo, não parou Jesus. A rejeição da sua família, de seus irmãos, da sua terra, a discriminação por ter vindo de Nazaré, nada parou Jesus. E eu uso aqui de maneira figurada este Jesus parou, para que a gente compreenda a grandeza deste parar. Porque Jesus está a caminho, Jesus está ali passando por Jericó. Aquela rota, aquela estrada era muito importante. Jericó era uma cidade desenvolvida e tinha uma agronomia, ou a parte parte agrônoma, como é que se chama? Agricultura e pecuária, né? E tantas outras, não sou desta área aí. Mas tinha uma prosperidade muito grande. E aquela estrada
Era uma rota muito importante. Tinha muita gente transitando naquela estrada. E por causa disto, os cegos eram colocados às margens daquela estrada, porque sabia que ali tinha muita gente passando e eles seriam atendidos com uma esmola. E Jesus está indo, passando por aquela estrada também, e tem exatamente ali um cego. E o cego, ao chamar por Jesus, ao clamar por Jesus, na sua necessidade física, o cego, ao iniciar o clamor por Jesus, aqueles homens, os discípulos e outros, pede que ele se cale. Isso parece normal, mas não é simples assim. Por que que eles queriam que o cego se calasse? Porque todo cego naquele tempo era visto como uma pessoa amaldiçoada e pecadora. Era um pecado pessoal ou da família, um pecado familiar, que era herdado da família. Então a cegueira era um pecado, e era inconcebível que um mestre, um rabino, alguém importante, parasse para ouvir um mendigo, parasse para ouvir uma pessoa que estava pedindo esmolas. Isso não era normal. Jesus é o mestre que está caminhando, que está atendendo as pessoas, e na mente, na concepção daqueles que estavam lhe seguindo, Jesus jamais iria parar por causa de um cego, porque a ideia era exatamente esta, que ele não podia fazer isso, porque o cego era indigno de ser ouvido. A única coisa que o cego tinha direito era de longe receber alguma esmola, mas não parar para ouvi-lo. E aqui, irmãos, nós vemos o amor e a misericórdia de Jesus ao contrariar os conceitos humanos, ao contrariar aquilo que está pré-estabelecido, e os preconceitos, a discriminação. Jesus vem quebrando tudo isto. E quando o cego começa a clamar por Jesus, este cego, ele é movido pelo Espírito de Deus, pois ele não simplesmente pede cura. O cego não poderia jamais sozinho dizer que Jesus era filho de Davi, se não fosse pelo Espírito Santo. Os judeus sabiam, e sempre quando se referiam ao Messias, eles diziam que o Messias, o Cristo, ele era filho de Davi. Aquele que haveria de vir, vinha da raiz de Jessé. Aquele que vinha para libertar a Israel, embora eles tivessem uma concepção de que este Messias vinha para trazer libertação social, econômica e política. Mas eles sabiam, tinham plena certeza, pois as Escrituras atestavam de que o Messias era filho de Davi. Aleluia. Mas como um cego que é indigno de ser ouvido, um cego que não tem direito de ser atendido por ninguém, de onde saiu a ideia? De onde veio a ideia de clamar por Jesus, chamando-o de filho de Davi? Aleluia. Os judeus rejeitavam Jesus como Messias.
eles, principalmente os que faziam parte do clero judaico, eles não viam Jesus como Messias, nem queriam que ninguém o chamasse, o aceitasse como tal. Na verdade, eles queriam que Jesus, de certa forma, fosse ridicularizado, que fosse visto como um baderneiro, como alguém sem juízo, porque ele veio de Nazaré, e de lá não poderia vir um profeta, vir alguém importante. E quando aquele cego surpreende, e o cego não surpreende apenas o Jesus, o cego surpreende toda a multidão que estava ali. E sempre tinha pessoas importantes, escribas, fariseus, sacerdotes. Sempre tinha ali, no meio da multidão, esta classe de pessoas que estavam a julgar Jesus, principalmente os fariseus e os saduceus. Eles estavam acompanhando Jesus para pegá-lo em alguma coisa, para acusá-lo de algum tipo de blasfêmia. Mas naquele instante, o Espírito do Senhor move o coração do cego para que ele declare no meio daquela multidão incrédula e cética, e diga: este que vai passando, mesmo que meus olhos não estejam contemplando, eu estou dizendo que ele é o filho de Davi. Aleluia. O cego não era um teólogo, não frequentava o templo. Na verdade, ele era proibido de chegar até o templo. O cego não vivia com a família, ele não estava com a Torá na mão a estudar. Mas ele faz uma declaração que nenhum outro havia feito, recebendo Jesus como um título dado ao Messias. E ao clamar por Jesus, ele não clama pedindo a sua cura, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Jesus ouviu e entendeu: tem um crente aqui, tem alguém que está me reconhecendo como Messias, como ungido de Deus. Não é um professor, não é uma pessoa importante, um rico, um estudante, não é alguém famoso. De onde vem o grito? O grito vem da beira da estrada, de um cego que não tem direito de ser ouvido por ninguém. E se ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi, Jesus para. Aleluia. Meus amados, Jesus para. E o que faz Jesus parar é exatamente a fé daquele homem que não enxerga, mas está dizendo que Jesus é o Cristo que havia de vir. Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus surpreendeu a multidão. Tragam ele aqui. Versículo 41. Tragam o cego até aqui. E trouxeram o cego. E Jesus passa a conversar com uma pessoa que não tinha direito de ser ouvido por alguém importante. E se Jesus era rabi, era mestre, ele jamais poderia dar ouvidos àquele homem e dirigir uma só palavra a ele. Mas Jesus diz: traga ele até aqui, porque Jesus é mestre, ele é rabi, mas ele não é daqueles que não olham para a ferida dos outros. Jesus é diferente dos mestres de Jerusalém. Jesus é diferente dos mestres que frequentavam o templo e as sinagogas. Ele é o mestre do amor. Aleluia. Ele é o filho de Davi. Ele é o Messias que havia de vir.
Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Cristo ungido de Deus. Aleluia, aleluia. Ele é a luz que irradia o mundo. Ele é a luz, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a água viva. Aleluia. Ele é aquele que as nações esperavam. Ele é o desejado das nações. E quem diz isto é o cego. E Jesus para: tragam ele até aqui. E Jesus então pergunta a ele: que queres que eu te faça? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque para o cego ali está o Cristo, ali está o Senhor, ali está o enviado. Então a conversa é direta agora. Já que você me reconhece, já que você entendeu o mistério, diga o que é que você quer. Glória a Deus, aleluia. Você também já conhece Jesus, você já sabe quem Ele é. Você só precisa chamá-lo, você só precisa ir ao seu encontro. Como já foi dito, quantas pessoas já não fazem questão de beber da água da vida, e quantos estão querendo construir seus próprios tanques, as suas cisternas. Mas ainda tem aqueles que creem no Senhor Jesus, tem aqueles que creem na palavra de Deus. E este homem está agora nos dando uma lição grandiosa, quando ele diz: vocês podem até não acreditarem, vocês podem estar procurando pegar ele em alguma blasfêmia, em algum pecado, mas eu sei quem é ele. Eu não sei como ele é fisicamente, mas eu sei que ele é o filho de Davi. Aleluia. Este cego era crente, irmãos. Porque muitos de nós, e agora eu faço essa aplicação para o nosso tempo presente, que conhecemos Jesus 10.000 vezes melhor do que este cego. Lemos a sua palavra constantemente. Estamos na igreja quase que todas as noites. Oramos. Temos uma tradição cristã, muitos desde a infância. E tem uma dificuldade de falar com Deus. Tem uma dificuldade para entender o mistério que é o reino de Deus, entender a vontade de Deus. Muitos têm dificuldades de se comunicar com o próprio Cristo e de reconhecê-lo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quantas pessoas estão movidas pela incredulidade, mesmo enxergando a olhos nus tantas maravilhas que Deus tem feito. Quantas pessoas vêm aos templos e veem as coisas acontecendo, vidas sendo mudadas, Jesus curando, ouvindo testemunhos de libertação, de cura, de maravilha, e mesmo assim ainda armazena tanta incredulidade, armazena tanta dúvida em seu coração. Mas você quer que Jesus pare para você? Você quer que Ele se dirija a você? Encha o seu coração de fé, encha o seu coração de certeza. Repreenda todas estas dúvidas que pairam na tua mente e no teu coração, e deixe de ficar fazendo perguntas tolas e bobas, como se Jesus não tivesse poder sobre você e sobre a vida, e como se Ele não tivesse o controle das coisas em suas mãos. Ele é o Senhor da tua vida. Encha o seu coração de fé, de certeza, de esperança, aleluia, e clame por Ele, mesmo que as pessoas estejam dizendo: cale a boca, você não vai ser ouvido. Mas quem tem a certeza na alma do Deus que Ele serve, a tentativa de impedir de continuar buscando a Deus serve como combustível para continuar clamando. Continuar clamando,
continuar clamando. Aleluia. Versículo 39 diz: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele não ouviu estas reclamações. Crente fazendo beicinho: eu não vou mais à igreja, porque fulano me olhou com a cara diferente. Outros dizem: eu perdi a graça na igreja, eu não me encontro mais, não me vejo mais, porque isso e aquilo outro. Veja este homem que é indigno de ser atendido por alguém que está à margem do caminho. Ele era colocado na beira da estrada. Ei, irmãos, eu não estou falando de alguém que é colocado sentado em uma poltrona acolchoada, debaixo de uma proteção contra chuva e sol. Ele não está no ar-condicionado. Aquele homem está numa esteira, em um chão, aleluia, onde ele recebe poeira na cara por causa das carroças, das carruagens que passavam, dos pedestres. Aquele homem estava à margem, ele já estava ali no lugar onde não poderia ser ouvido, ser atendido. Ele não tinha importância alguma. As pessoas passavam de um lado para outro, e é como se fosse uma coisa qualquer à beira da estrada, pois era um cego, uma pessoa amaldiçoada, que não tinha importância alguma. E aí, quando ele percebe que tem uma única oportunidade na vida, ele sabe quem é Jesus, o filho de Davi. Aleluia. E aí vem os incrédulos: olha, cego, fica no teu lugar, porque você não tem direito de dar um pio aqui. Esse Jesus aí, se ele for atender, ele vai atender aqueles que merecem. Você não, você é um Zé Ninguém. Cale a boca, fique calado e coma poeira. Mas ele mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, só uma pessoa cheia de fé insiste em clamar por Deus quando ele é rejeitado. Só uma pessoa cheia de esperança, aleluia, clama quando as pessoas estão dizendo: cale a boca, você não merece, você não pode, você não tem chance alguma. Só mesmo um crente cheio de fé continua gritando quando tudo é contrário à sua voz, ao seu grito. Aleluia. Que lição este homem nos dá, porque ele evoca um título maior de Jesus. Quando nós lemos a promessa que Deus faz a Davi, que do trono dele, que o seu descendente, ele edificaria o templo, e ele seria rei para sempre. Deus estava dizendo: da tua descendência, Davi, vai vir um. Os judeus não reconhecem, mas Jesus levanta um cego. Por isso a palavra de Deus diz que ele confunde os sábios e entendidos. Os teólogos estudavam para ver se a profecia estava se cumprindo em Jesus. Será que ele realmente é o Messias? Vamos buscar na Torá, nas promessas. Vamos consultar os principais, os maiores rabinos, para ver se esse Cristo se encaixa no perfil do filho de Davi. Eles não encontraram. Não pode ser este. Não pode ser. Não pode. Esse é um coitado. Esse é mais um que surge aí dizendo que é o Cristo. Aí Deus diz: eu vou falar através de alguém. Eu vou fazer um absurdo no meio deles, o improvável. Aleluia. Porque ele escondeu dos sábios e entendidos e revelou aos pequenos, só para confundir os grandes. E Jesus está passando, e a multidão apertando Jesus de um lado para outro, e as pessoas só queriam cura, pediam uma coisa, pediam outra, aquele negócio todo, e uma voz ecoa: Jesus,
filho de Davi. Alguém está gritando de maneira correta. Não é apenas o nosso grito, mas como nós gritamos. A nossa oração de reclamação, de murmuração, a nossa oração incrédula que não chega ao trono da graça, não passa do teto. Mas quando nós oramos com fé, quando o nosso coração está cheio de esperança, da realidade, mesmo que o futuro esteja tão distante, mas aquele que ora com o coração cheio de fé, ele vê as coisas de maneira muito clara. Assim era o cego, não conseguia ver nada, mas ele via em sua frente pela fé. Ele poderia muito bem ter dito: olha, eu não estou enxergando este homem que está aí, e nem posso ir até o encontro dele sozinho, se não for com a ajuda de alguém, mas eu sei quem ele é. Você conhece o seu Cristo? Você conhece o seu Cristo? Você sabe quem é Ele? Você sabe que Ele é o Verbo encarnado. Você sabe que Ele é o Filho de Deus. Você sabe que Ele é Senhor dos senhores. Você sabe que foi entregue a Ele todo o poder nos céus e na terra. Você sabe que Ele morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe que Ele subiu aos céus, assentou-se no trono e é o intercessor, o nosso intercessor entre Deus e os homens. Você sabe que Ele fez uma promessa e disse que iria voltar, e nós estamos aguardando a sua volta. Aleluia, pois aqueles que esperam pelo Cristo, aleluia, pelo Senhor, Ele está voltando. Encha o seu coração de fé. Volte para casa nessa noite sabendo que o Jesus que você serve, Ele escuta a oração do oprimido, Ele escuta a oração do desvalido, Ele escuta a oração do desacreditado, Ele escuta a oração do falido, Ele escuta a oração do pecador caído, Ele escuta a oração do desviado que quer voltar. Ele escuta a oração daquele que rejeitou um dia a casa do pai, como aquele jovem que estava no meio de uma pocilga de porcos, cuidando de porcos, e ele diz: eu vou me levantar e vou voltar à casa do meu pai. Aleluia! E Jesus é este que ouve a oração dos doentes, dos fracos, dos necessitados, daqueles que não têm valor algum. Jesus ouve. Ele te ouve ainda, filho. E algumas vezes você tem dito: Jesus, tu não me escuta, tu não me ouves, tu não me respondes. Você volta para casa hoje com esta palavra: Jesus está te ouvindo. Jesus está te ouvindo. É pouco para você? Jesus está te ouvindo. Jesus está te ouvindo. Quando chegaram para o cego e disseram: Ele te chama. Isso quer dizer o quê? Que foi ouvido. E por ser ouvido, Jesus tem uma saída. Quando a sua oração for respondida, Ele tem uma saída. Mas como será? Não sei. Ele sabe. Como vai curar um cego? Não sei. Ele sabe. Como vai voltar a dar vida a um morto de 4 dias? Eu não sei. A família não sabia, tanto que Marta e Maria disseram: Senhor, se tu tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus diz: e daí? Tanto faz ter vida ou não, porque eu trago à existência aquilo que ainda não existe. Lázaro vem para fora, e o Lázaro, corpo físico morto, apodrecendo, o Espírito de Deus dá vida novamente.
Este é o Jesus que você serve, ei, este é o Jesus que você serve. Ele tem poder para ressuscitar os mortos, e a sua palavra diz, Ele mesmo diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este é o Cristo que parou para te ouvir. Pastor, será que Jesus já parou para me ouvir alguma vez na vida? Você só está aqui porque Ele não só parou para te ouvir, como eu preguei aqui sexta-feira, Ele te tomou pela mão e te sustenta até hoje. Porque se não fosse a mão de Deus, você já teria caído neste precipício. Você já estava dominado pelos pecados, quem sabe pelas drogas, pela prostituição, quem sabe já tivesse se envolvido em coisas ilícitas, mas o Senhor te tomou pela mão e tem te sustentado. Você tem sentido esse sustento de Deus, percebido isso na sua vida? Então agradeça a Ele. Jesus parou e disse para aquele homem: o que queres que eu te faça? E ele simplesmente diz: Senhor. Olha aqui, irmãos, o Senhor aqui com S maiúsculo, Senhor. O cego crente dizendo: Tu és Senhor, eu quero ver. Para aqueles que creem, para aqueles que surpreendem a Deus com a sua fé, o que é difícil para Jesus? Nada. E Jesus só fez dizer assim: vê. Oh, maravilha. Vê. A tua fé, mas não é só a fé de ser curado. A fé é de acreditar quem é Jesus, de reconhecer que Jesus é o filho de Davi. Esta foi a maior fé, porque ele não foi discipulado por ninguém, não fez um curso teológico, ele não frequentou um lugar onde pudesse aprender que Jesus realmente era aquele, que ele se enquadrava no perfil do Messias. Mas ele creu. Eu creio. Uns dizem que ele é o profeta, um dos profetas. Uns dizem que ele é Jeremias, Elias, um dos profetas. Mas eu creio que ele é filho de Davi. Isto é fé, irmãos. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Filho, a Bíblia diz que o justo viverá de quê? Ou vocês estão com preguiça, ou estão querendo que eu termine o culto logo. O justo viverá da fé. Fale com a pessoa que está perto de você. A tua fé, olha, a tua fé é suficiente para você viver? É suficiente para você continuar vivendo? A única coisa que nós precisamos para viver, o que é? Fé. A única coisa que você precisa para continuar vivendo é fé. Porque o justo viverá da fé. E sabe por quê que isto é uma verdade? Porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, se você quer viver e viver bem, creia, tenha fé, aleluia, a tua resposta chegará, a tua vitória chegará, aleluia, a tua bênção vai chegar. Continue crendo, mesmo que alguém mais íntimo tenha dito: meu filho, pare. Ou então outra pessoa distante: não ore mais. Continue crendo e o Senhor vai te responder. Se você crê nesta palavra, fique de pé em nome de Jesus e cantemos um hino ao Senhor.